Apocalipse capítulo número 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo todo, né? O versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Só que nós vamos focar na segunda parte. Diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Segunda parte de novo, ó. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive, porém está morto. Querido, então hoje nós vamos falar de uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Querido, essas 7 igrejas, nós não vamos falar de todas elas, porque elas representam a igreja do Senhor em todas as eras. Pode deixar a luz desse jeito aí, acesa, porque senão o povo está cansado, já viu, né? Ninguém vê nada. Daqui a pouco estou tintindo nada, todo mundo aí, todo mundo ruim. Querido, então, nós não vamos falar de todas as 7 igrejas, porque elas se tratam de todas as igrejas de todas as eras. Elas representam a igreja do Senhor em todas as eras. Nós vamos focar na igreja de Sardes, essa igreja do capítulo 3 de Apocalipse. Cara, a igreja de Sardes, ela tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. Havia a cidade chamada Sardes, e essa cidade era uma cidade muito forte. Era uma cidade muito robusta. Deixa eu olhar a hora aqui, né? Porque minha esposa deu uma olhadinha para mim assim, meio assim. Ó. Não sei se era... Falou assim, já fica ligado aí na hora, né? A cidade de Sardes, querido, era uma cidade muito forte. Era uma cidade sobre uma colina muito grande, com muros muito altos. Ela era fortificada, ela era quase que imbatível, a cidade de Sardes. E é verdade que ela nunca foi vencida em um combate mano a mano, que vieram lutar contra essa igreja de Sardes. Ela nunca foi vencida. Com isso, essa cidade de Sardes, a cidade, ela ganhou uma fama de que era uma cidade imbatível, uma muralha impenetrável, que ninguém podia ir contra essa cidade. E de fato ela era top. Aí... Só que a galera dessa cidade começou a se orgulhar dessa posição que eles alcançaram por ser essa cidade fortificada. E eles começaram a se orgulhar com isso. Então, essa cidade, no ano de 529 a.C., ela teve a sua primeira derrota. Ela teve uma derrota na mão do rei Ciro, da Pérsia. Esse rei, ele cercou essa cidade por 14 dias... E nesses 14 dias ele achou uma fenda na muralha, ele entrou e ele venceu essa cidade no ano de 529. 200 anos depois, mais ou menos, no ano 218, mais uma vez essa cidade foi vencida pela mesma forma. Cercaram a cidade, encontraram uma brecha na muralha, entraram e derrotaram as pessoas que moravam ali dentro. Porém, ainda assim, a cidade era uma cidade orgulhosa, porque ela vivia naquela ideia assim, não, nós somos muito fortes, nós temos muralhas muito fortes, porém com essa ideia e com o orgulho que cresceu no coração deles, eles caíram por 2 vezes. Aí o que acontece com essa cidade é que no ano de 17, agora a gente está falando de muitos anos depois, 500 anos depois da primeira derrota dessa cidade, no ano 17 depois de Cristo, essa cidade ela foi parcialmente destruída. E ela foi reconstruída depois disso. E ela foi oferecida a uma deusa. E ela foi oferecida a uma deusa que era a padroeira da cidade. Que era a padroeira dos mortos. Era a padroeira que cuidava de restaurar a vida aos mortos. Então essa cidade, nem de longe, ela parecia aquela cidade toda imponente, de muralhas belas, sobre um rochedo que ninguém podia derrotar. Essa cidade agora era uma cidade mais ou menos, e a igreja que estava naquela cidade, quando João escreve essa igreja, a cidade de Sardes, ela vivia da glória do passado. Ela lembrava de quem ela tinha sido um dia.
ela lembrava assim, nós éramos uma cidade fortificada, ninguém podia contra nós. E eles viviam de uma glória do passado. E a igreja que foi implantada em Sardes, ela começou a se alimentar disso, de forma como não era ela quem influenciava a cidade, era a cidade que influenciava a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, cara, ela começou a viver como a cidade de Sardes. Começou a se orgulhar de uma glória passada, mas eles não viviam isso mais. Aí vem um diagnóstico, não era o diagnóstico de qualquer um não, querido. Quem estava falando as 7 igrejas da Ásia era o próprio Deus. Ele fala assim, ó, igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras. Tu tem nomes de que vive, mas vocês estão mortos. Vocês têm aparência de que vive. Vocês têm programações de uma igreja que vive. Vocês têm membro como a igreja que está ativa. Vocês têm programações, vocês têm agenda, mas dentro não existe vida. É isso que Jesus estava falando para a igreja de Sardes. Você está aqui comigo, querido? Essa cidade, quando ela foi reconstruída, ela foi oferecida à deusa Ártemis. Como eu disse, ela era uma divindade padroeira. Era acreditada a ela o poder de restaurar a vida aos mortos. Mas você vê que quando Jesus ele traz o veredito, ele fala assim, vocês estão mortos. Ou seja, a padroeira que é a padroeira dessa cidade de restaurar a vida, ela não está resolvendo o problema, porque vocês estão mortos. E vocês servem a uma padroeira que supostamente ela revive quem está morto. Mas vocês só têm nome de que vive. Vocês estão mortos. Cara, no ano de 1999, sempre que eu falo dessa palavra, eu gosto desse exemplo, porque é o que melhor encaixa. No dia 25 de outubro de 1999. Acredito que só o Dave morava aqui nessa época. Alguém aqui estava aqui em 99? Um de cada vez. Você estava aqui, Dave, nessa época? Já estava. No dia 25 de outubro de 99, saiu um avião da cidade de Orlando. E dentro desse avião havia um golfista chamado Payne Eastwood. Esse cara era um golfista profissional, estava indo ele e mais 5 pessoas dentro desse avião. Ele estava indo disputar 2 competições no Texas. Ele sai no dia 25 de outubro, às 9h19 da manhã de Orlando. E ele vai em direção ao Texas. Só que no meio do caminho, quando o avião está subindo, o comandante vai mandando as coordenadas, acabamos de decolar, estamos a tantos pés de altura, e está tudo bem até aqui. O último comando desse avião foi aos 25 minutos após a sua decolagem. Ele era um avião chamado Learjet 35A. Esse avião ele nem era equipado com a caixa preta, aquela caixa que tem todas as informações do avião. E esse avião ele sobe, após 25 minutos que ele está voando, ele manda o último recado para a torre de controle, dizendo assim, está tudo ok. A partir dos 25 minutos de voo, esse avião não mandou mais nenhuma resposta. E as pessoas agora, o controlador de voo mandando mensagem pro piloto desse avião e ninguém respondia nada. E começaram a preocupar, e olha que ainda não tinha existido 11 de setembro nessa época. E agora esse avião, ele toma as manchetes aqui dos Estados Unidos. Um avião que estava voando sobre algumas cidades fora da sua rota, porque ele estava indo em direção ao Texas. Mas ele perdeu a sua rota e ninguém respondia. O Pentágono então mandou um F-15, um caça, decolar e seguir esse avião para ver se não estava acontecendo alguma coisa, se esse avião tinha sido sequestrado, alguma coisa. Porque também existia uma lei no Pentágono, se um avião ele fosse o risco, ele cair em uma área povoada, ele poderia ser abatido no ar, para que ele não caísse em um lugar que tivesse casas. A mulher desse golfista chamado Payne, ela começou a ligar para ele toda hora, porque ela começou a ver as notícias no jornal, que o avião voava sobre as cidades,
era o avião desse golfista e ninguém respondia. Ela começou a ligar para ele e ela não teve resposta. Então, um capitão, ele sobe, um caça, né, com um capitão da Força Aérea chamado Chris Hamilton. Ele subiu no F-16, eu falei F-15, é um F-16, ele sobe, na hora que ele chega, ele fica a uns 30 metros de distância assim desse avião, e ele consegue ver que as janelas do avião estavam todas congeladas, desse avião. Possivelmente o que aconteceu, esse avião ele despressurizou, quando ele subiu, e a galera que estava ali dentro morreu em questão de segundos, dentro desse avião. Tinham 6 pessoas, todos estavam mortos. Aí a situação, esse avião estava passando sobre as cidades no piloto automático. E não tinha ninguém guiando esse avião. Aí esse avião, ele foi seguido por esse F-16 todo o tempo. O F-16 ficou andando, esse capitão, ele até fala assim, cara, que triste, eu estava a 30 metros deles e eu não podia fazer nada. Porque possivelmente todos já estavam mortos lá dentro nessa hora. E esse avião estava sem controle. Esse avião ainda, ele voou por 2.400 quilômetros fora da sua rota, até que ele acabou o combustível e ele caiu. E nem caixa-preta esse avião tem, para eles poderem identificar o que aconteceu. Mas eles chegaram à conclusão que ele despressurizou e todos morreram lá dentro. Por que eu citei esse avião? Esse avião, ele voava como um avião normal. Esse avião estava cortando o céu, cara. Ele era um avião que voava. Ele tinha todas para o que ele foi feito, ele estava fazendo. A característica do avião estava lá. Ele conseguia voar assim. Só que dentro dele não havia vida, querido. E quando Jesus, ele dá o diagnóstico da igreja de Sardes, ele tá vendo justamente isso. Cara, qual que é o diagnóstico para a gente saber se algo morreu? Pela medicina, nós temos que checar os sinais vitais. A primeira coisa que a gente olha é o quê? A temperatura corporal. Costuma a temperatura corporal estar gelado. E isso faz até menção ao corpo de Cristo, né? Quando a gente fala assim, a igreja está gelada, a igreja está fria, está sem a presença. Algo que a gente precisa identificar para alguém que está morto e falar assim, bater o martelo e falar assim, morreu, não tem pulsação, não tem pulso mais, o corpo está gelado, o sangue não está correndo, não tem vida dentro, a pupila está dilatada, porque não tem luz. Querido, e esse diagnóstico quem deu não foi qualquer um, foi o próprio Deus. Falou assim, eu te conheço, Sardes. Você é como se fosse top. Uma igreja normal, mas eu sei que vocês não têm vida dentro, vocês estão mortos. Vocês não oram mais, era tipo isso. Vocês têm as suas programações para enganar quem olha de fora, mas eu sei e conheço quem está dentro. Vocês não têm vida dentro. Jesus estava falando isso para a igreja de Sardes. Querido, o que eu aprendo com isso? Quando a gente olha para a igreja de Sardes, como eu disse, eram 7 igrejas. A igreja de Sardes, ela não sofria nenhuma pressão do lado de fora para atrapalhar quem estava lá na igreja. Por exemplo, quando a gente olha a igreja de Tiatira, tinha muitas heresias brotando. Falava dos nicolaítas, Jezabel, inserindo heresias dentro da igreja para destruir a igreja. Mas a igreja de Sardes não tinha nada de fora, trazendo algo para destruir a igreja. E a igreja estava vivendo uma glória do passado que nunca aconteceu. Ela vivia da glória da cidade, que um dia foi uma potência. E a igreja, ela se orgulhou a ponto de achar assim, nós somos como essa cidade. Só que a cidade tinha uma glória que já não valia mais nada, querido. Querido, algo que a gente precisa entender é que Hebreus capítulo 4, versículo 13, fala assim, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Cara, o nosso lado de fora é a coisa mais fácil do planeta Terra. É eu te mostrar algo que eu não sou, cara. Eu posso chegar aqui, pregar uma palavra e te fazer chorar, querido. Porque não é sobre mim, é sobre a palavra. Porque se eu pregar Jesus, você vai ser tocado, cara. Você vai ser tocado, não é por mim, é pela palavra. E você vai chorar. Talvez você venha aqui e se converta.
Mas quem sonda o meu coração e sabe se eu estou bem, se tem vida lá dentro, é só Jesus. Eu posso chegar dentro da minha casa e ser um crápula com os meus filhos e com a minha esposa. E chegar aqui na igreja e vocês acharem que eu sou top, eu sou santo. Mas o diagnóstico de Jesus não falha, querido. E Jesus agora, ele olha para a igreja de Sardes e ele dá esse relatório. Cara, ó, eu estou te vendo por dentro. Não adianta você ter só programação. Não adianta você ser um sepulcro caiado, bonitinho por fora, sem vida por dentro, podre por dentro. É isso que Jesus está falando para aquela igreja. Aí, cara, quando é, querido, que a gente vê que a igreja, ela entrou em decadência? Quando é que isso aconteceu? É quando a gente pega os dados, pastor Kleber. Vai na cadeia, querido. Aqui os nomes são um pouquinho diferentes, mas acho que vai acontecer a mesma coisa. No Brasil, se você chegar na cadeia, aí você fala assim, tem aquele monte de gente presa, aí você fala assim, como é que é o seu nome? João. E o seu? Mateus. O seu? Lucas. O seu? Pedro. Só nome bíblico, querido. Tudo atrás das grades. Esses nomes bíblicos não são por acaso. Eram os pais que planejou algo para os filhos. Mas os filhos, eles não responderam ao chamado. Quando é que a igreja cai em decadência? Quando você vai pegar os números e você vê que 20% das pessoas da igreja são de fato envolvidas com a igreja. 20% das pessoas da igreja são envolvidas com o que realmente importa na igreja. Uma semana passada nós sentamos na casa de uma família querida e o sacerdote da casa, ele comentou com a gente assim, né? Ele falou assim, pastor, mas quando a gente chega na igreja, a gente consegue identificar qual é a base da igreja, quem é que faz as coisas acontecer. E é de fato, isso é verdade. A gente consegue identificar isso, querido. Quando é que nós entramos em decadência? Quando a gente vê o nosso irmão morrendo do nosso lado e nós não temos coragem, não é condição, não é coragem de estender a mão e abençoar. É aí que nós entramos na decadência. É aí que o relatório e o diagnóstico vem falando assim, cara, você se diz cristão. Você tem nome de que vive, mas por dentro você está morto. É quando nós não fazemos mais a diferença na nossa cidade. É quando a gente não faz a diferença no nosso trabalho. É quando nós não somos exemplo para os nossos filhos. Quando não somos exemplo para nossas esposas. Cara, querido, deixa eu te falar. Quando a gente fala assim, não existe pecadinho, pecadão, não existe mesmo. Na questão de pecado. Se eu chegar aqui e roubar isso aqui, daqui, é roubo, é pecado. E se eu roubar esse teclado, é roubo e é pecado. A consequência é diferente, mas os dois são pecado. Então, quando a gente fala assim de pecadinho, pecadão não existe, alguns teólogos falam assim, existe sim. Porque Jesus falou assim, o que fez isso, pecado maior cometeu. Está falando da consequência do pecado, querido. Mas com relação a pecado, tudo é pecado. O que fez desse tamanhozinho, o que fez grandão, pecou da mesma forma. Aí, cara, o nosso problema é que a gente quer fazer algo aqui, mas a gente é desaprovado dentro da nossa casa, velho. Nós somos desaprovados pelos nossos cônjuges, os nossos filhos, nos caras do nosso trabalho. Se a igreja fosse você, que tipo de igreja seria, velho? Que tipo de igreja? Fala assim, Alá é quem é o pastor Tias. Que igreja é essa? Que relacionamento que ele tem? Como é essa igreja? Então, querido, não adianta a gente chegar aqui e pintar algo top. Nós somos top e nós somos aquilo. Cara, Deus, ele está olhando lá dentro. E a pior asneira é nós queremos viver uma vida de enganar as pessoas achando que ninguém vai saber disso, velho. Que ninguém vai descobrir isso e que a gente vai viver nessa vida torta a vida toda. Você está aqui comigo, querido? Amém. Você tem uma ideia, em Mateus capítulo 19, os fariseus, eles testaram Jesus. Eles testaram Jesus acerca do divórcio. Eles fizeram uma pergunta para Jesus. Vieram os fariseus
experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles perguntaram para Jesus. Jesus respondeu: vocês não têm lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E por esta causa deixará o homem, pai e mãe, se unir à sua mulher, tornando uma só carne, de modo que não são mais dois, mais um, não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Aí, replicando eles, falaram com Jesus assim: mas Moisés, ele mandou dar a carta de divórcio. Aí Jesus fala assim: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa esposa. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Cara, você acha que os fariseus estavam preocupados em ter uma resposta de Jesus? Em querer que Jesus instruísse eles em alguma coisa? Não. Eles só queriam pegar Jesus em um problema, para crucificar Jesus. Aí Jesus trouxe o princípio, como que eram as coisas. Jesus falou assim: cara, você não conhece a Bíblia? Você não é o mestre da lei? O que está escrito lá? Eles queriam pegar Jesus. Ah, é lícito acontecer? Jesus falou assim: o que está escrito na lei? Já que você é mestre da lei, o que está escrito lá? Tipo assim, cara, nós somos tolos quando a gente acha que a gente vai viver uma vida de qualquer jeito e no final vamos ter Deus de braço aberto para o galardão para nós. Cara, nós estamos falando nas quinta-feiras de entrega extraordinária. Cara, entregar extraordinário não é uma quinta-feira só, ou um dia só. Cara, hoje eu vou entregar uma entrega extraordinária, querido. Você tem que viver uma vida extraordinária para Deus. É isso. E eu não estou falando assim, cara, pastor, eu tenho meus sonhos, meu trabalho, minha família, minhas prioridades. Cara, se você entregar o seu extraordinário para o Senhor, Deus não vai abrir mão de tudo isso, não. Ele não vai deixar isso tudo se perder, não. Mas é porque a gente quer manter tudo aquilo. Não quer ter um relacionamento com Deus, mas quer que Deus abençoe tudo aquilo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido porque nós vamos ser pessoas por fora, bem aparentes. Cara, o que a gente mais encontra por aí são pessoas que são vazias de Deus. Mas quando você fala assim, você professa alguma fé? Não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Ele só é cristão no nome de falar assim, eu acredito em Deus, mas ele não vive uma vida para Cristo. Ele tinha que só falar assim, eu creio em Jesus. É só isso. A resposta certa é essa. O cristão, ele vive uma vida refletindo a imagem de Jesus. É isso. Então, quando a gente olha para essa passagem que a gente leu, já vou terminar já. A gente leu o versículo 1, na parte final dele, que fala assim, né? Eu sei as tuas obras, que vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. Aí no versículo 3, olha o que ele fala. Versículo 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus está falando com eles assim, preste atenção, guarda alguns que estão aí dentro, sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Jesus está falando assim, tem alguém aí dentro que ainda está vivo, cuida dessa galera. Ele já deu um diagnóstico, falou, vocês têm só nome de que vive, mas vocês estão mortos. Mas aí dentro ainda tem pessoas que estão vivas. Cuida delas, para que elas não morram. É isso que Jesus está falando assim, ó. Cara, talvez, querido, você está aqui hoje, talvez você está caminhando com muita dificuldade. Talvez você fale assim, pastor, a minha vida está difícil, cara, eu estou caminhando com muita dificuldade. Eu não tenho conseguido firmar os meus pés nos caminhos do Senhor. Eu não consigo ter Jesus como minha prioridade. Talvez você já perdeu todo. Mas a questão de você estar aqui ainda quer dizer que ainda existe esperança, querido. Ainda existe esperança para você, porque você está aqui. Ó, você está aqui reconhecendo o seguinte, cara, eu estou arrebentado, eu não tenho nada, eu não consigo firmar minhas pernas, mas você está aqui. Isso quer dizer que ainda há esperança para a sua vida. Então, quando Jesus fala assim, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus.
Meu Deus e meu Pai, querido. Querido, aí no versículo 3 ele vem finalizando. A gente já vai finalizar. Vocês não estão acreditando, mas nós vamos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Cara, você sabe, você tem ideia de quem é que instituiu essa igreja? O apóstolo João. O apóstolo João foi o pregador que ganhou essa igreja de Sardes. Foi o cara que instruiu essa igreja de Sardes. Aí Jesus está falando assim, ó, lembra daquilo que vocês receberam, lembra daquilo que ouviram, guarda isso. Está falando assim, vocês foram expostos à palavra de Deus, lembra disso. Cara, traz à memória aquilo que te traz esperança. Querido, tem dias que são difíceis. Só que nos dias difíceis, sabe o que vai fazer a gente passar pelo dia difícil? É o dia de qualidade que nós tivemos com Jesus. Os dias de qualidade que a gente passa com Deus vai dar força para a gente passar os maus dias. Mas se a gente não tem dia de qualidade, e aí, velho? Porque sabe o que o diabo quer? Sabe o que o diabo joga na nossa cara? Ele joga na nossa cara o seguinte, Riva. A gente não tem um relacionamento com Deus. No dia que a gente precisa, o próprio diabo, ele nos acusa. Você vai pedir para Deus? Você nem orando você está. Você nem fala nada com ele e agora você vai correr para cima dele? Você não tem vergonha, não? Aí você de fato começa a pensar, eu não tenho orado mesmo, eu vou lá só o fipidão, né? Só pedir. Aí você não pede, querido, porque o diabo colocou na sua cabeça que você não tem que ir lá. Aí o seu relacionamento só vai esfriando. Querido, mas você precisa ter bons momentos com o Senhor. Você precisa ter bons momentos. Cara, nós não temos a família perfeita, nem queremos ser um sinete de perfeição, não queremos isso. Mas a gente às vezes tenta fazer algo porque a gente quer que a nossa família seja saudável. Às vezes eu falo com meus filhos à mesa assim, cara, eu falo algo com o Will, com a Samantha, sentado na mesa, e eu falo assim, cara, eu estou falando algo que eu tenho certeza que vocês não estão entendendo. Só que eu só estou frisando isso, embora eu sei que vocês não estão entendendo, eu estou frisando, porque eu quero que daqui 10 anos, quando você estiver lá dentro de sua casa, você vai lembrar, meu pai me falou isso na mesa, e ele ainda frisou comigo. Falei assim, eu quero que você lembre disso, porque algo que eu preparo meus filhos é o seguinte, porque eles vão ser indesculpáveis diante de Deus, cara, vão ser indesculpáveis. Eu falo com eles assim, ó, uma coisa é, vocês nunca vão poder chegar no dia de manhã falar que vocês não tiveram exemplo dentro de casa. Vocês não vão poder. Falar assim, eu não sei se isso é bom ou ruim para vocês, mas vocês não vão ter essa desculpa. Não vão ter. Então, cara, os nossos bons momentos com Deus vão nos dar força para a gente passar os maus momentos. E maus momentos vai vir muito, queridão. É muito. Então a gente precisa de muito mais momentos bons para passar pelos maus. Porque, por exemplo, isso aí é o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, é assim. Os bons momentos traz força para a gente passar pelos maus. Quando você tem um BO lá com seu filho, com sua namorada, sua noiva, com a sua esposa, com o seu pai, cara, por que você não joga tudo para cima? Porque você lembra dos bons momentos. Você fala assim, cara, vale a pena lutar por isso. Hoje foi ruim, mas nós temos bons momentos. É assim a nossa relação com Deus, cara. Então Jesus, ele fala assim, ó, traz à memória aquilo que te traz esperança. Ele fala assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda, arrependa-te. Aí ele continua, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Cara, nós não podemos ser uma igreja que só parece que tem vida. Nós precisamos de fato mostrar essa vida tem que alcançar pessoas. Pessoas que entrar aqui, querido, eles têm que ser tocados. Eles têm que ser tocados por Jesus através da nossa vida. Pessoas no nosso trabalho têm que ser tocadas por Jesus através de nós. Pessoas na nossa vizinhança, eles têm que ser tocados por Jesus através de nós. Cara, isso é o nosso dever como cristão. É o nosso dever, é representar bem Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó, andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Ou seja, você representa Jesus onde você andar, bacana. Se você envergonha, você envergonha nele. É isso. Então, cara, lembra
lembra dos bons momentos, lembra do Calvário, lembra o que Jesus fez para você. Eu lembro que uma vez, eu não sei se eu postei algo sobre isso, já não lembro, a cabeça está meio ruim já, né? A idade. Mas, às vezes a gente precisa fazer um esforço tão grande para lembrar de um bom momento com o Senhor. Às vezes se eu falar assim, irmão, fecha o seu olho agora aí e lembra de algo que o Senhor fez para você, que ficou marcado. Tem gente que vai ficar assim, cara, só foca na cruz, você não precisa pensar em mais nada, olha para a cruz, porque foi para você, Ele fez por você, querido. Lembra do Calvário, lembra que Jesus passou, lembra da cruz, lembra do que Ele viveu para você, volte a praticar as primeiras práticas, né? Cara, aí a igreja de Sardes, voltando para ela e a gente finaliza, uma igreja que olhava para um passado glorioso que já tiveram, mas não é ninguém hoje. Aí nós, às vezes, somos, como é que fala que as pessoas que ficam olhando para trás? Saudosistas, né? Ah, menino, eu quando era mais novo, quando eu me converti, eu subia nos montes, assim, eu ia orar de madrugada, a gente tinha grupo de oração, o cara jejuava, meu joelho tinha até uma capa dura aqui, assim, ó, de tanto que eu ficava de joelho. Eu lia a Bíblia 2, 3 vezes no ano. Mas e agora? Quem é você, velho? E agora? A gente fica vivendo de uma glória do passado, que essa glória não vale mais nada. Trazendo até para os times de futebol, né? Quando a gente olha, os caras que gostam de futebol, aí às vezes você vai ver a Libertadores da América, por exemplo. O cara olha assim e fala assim, os times que tá lá, né? Deixa eu beber uma água aqui, já vamos finalizar, hein? O cara fala assim, no meu grupo tem o Boca Júnior. O cara fala assim, meu Deus do céu, Boca Júnior. A outra fala assim, tem a Universidade Católica, tem o, sei lá, o River Plate. São times de tradição nessa competição. Eles têm história. Mas aí, cara, se eles só têm história e hoje eles não são ninguém, eles não são mais temidos. Ninguém tem medo disso. Agora, se eles têm uma história e ainda assim eles dão trabalho hoje, eles nunca vão sair da história. Vão ser times temidos e hoje ainda. Aí nós fomos uma igreja. Você lembra a igreja que era gigante lá? E tal. Não vou dar nem o nosso exemplo, porque esse aqui não é exemplo bom, né? Para dar um exemplo da lá. Não vou falar disso. Mas você lembra uma igreja que era assim? Cara, glórias do passado não salva ninguém. Ninguém. Nós precisamos ter vida com Deus hoje. Não importa quem você foi, cara. Não importa, porque talvez o seu passado não é de glória. O seu passado é de sofrimento e tristeza. A glória está vindo agora. Então, o que importa é agora. Porque melhor é o fim do que o início. Querido, então, a chave para isso, cara, é arrepender. É o que Jesus está falando aqui, ó. Arrependa-te. Lembra, pois, do que tem recebido e ouvido. Guarda-te e arrependa. Arrepender, querido, é parar de fazer. É parar. É mudar. Isso é mudar a rota. Né? O arrepender, querido, é igual quando a gente fala assim, me desculpa e me perdoa, né? O peso das palavras são diferentes, né? Você me desculpa, te desculpo, mas você me perdoa, aí agora parece que veio de verdade agora, né? Foi algo mais forte. Quando a gente está pedindo perdão a Deus e pedindo perdão para que Deus, de fato, Ele faça algo, nós estamos falando para Jesus, Senhor, eu estou arrependido de ter feito e não vou fazer mais, né? Me perdoa por isso. O perdão, ele tem que doer até para a gente pedir, porque a gente fica envergonhado de ter feito, cara. É assim. Se não doer para quando você fez, na verdade você não está arrependido ou aquilo não importava. Então, cara, talvez você está vivendo essa realidade. Talvez é difícil, talvez tenha sido difícil, talvez você está vivendo de aparência, porque a gente vive de aparência só da igreja, não. A nossa vida pode ser uma vida de aparência. Você lembra o caso que o apóstolo contou aqui? Não, ele não contou aqui não posso falar então não, porque ele não contou aqui, foi comigo na mesa. Não posso falar. Eu vou falar, só não cito o nome, né? Cara milionário de internet, mídia, milionário não, bilionário, chegando na igreja de helicóptero, filho. Perguntou para ele, apóstolo, você tem aí um heliporto aí para mim descer o meu helicóptero aí na igreja?
Tipo assim, né? O apóstolo falou assim, tem um espaço para você descer aí, ó. Heliporto, a igreja tem heliporto, mas... Falou assim, ó, desce da vaga de deficiente ali, não tem ninguém lá. Nada de deficiente não pode, não. A deficiente é para deficiente. Aí não tem espaço, desce ali, o cara desceu, segurança, é carrão, aquele trem todo. O cara foi lá, deu uma palavra na igreja, cara bilionário. Não é cara rico, não, é bilionário. Acabou o culto, os caras sentam na cadeira assim com o apóstolo assim, ó. O apóstolo deu uma oferta para ele, né? Tipo assim, o que eu vou ofertar para esse cara? Aí o apóstolo troca umas meia dúzia de palavras com o cara fala com segurança assim, ó, com segurança dele assim, você pode dar licença todo mundo, deixar só eu e ele sozinho aqui? Deixar ele e o apóstolo sozinho. Ele falou assim, cara, a minha vida é uma mentira, o cara falou para ele. Ele falou assim, eu tô quebrado, esses carros que tá aqui, tudo não é meu. Eu estou fazendo aqui porque tem uma empresa que me emprestou. Como eu tenho nome, eles deixam o carro comigo. E as pessoas compram o carro porque acham que o carro é meu. Mas eu estou quebrado, estou devendo todo mundo. O cara chegou de helicóptero, velho. Parece que é, mas não é, filho. Tem nome e atitudes de quem está vivo, mas por dentro está morto. Cara, nós temos que fugir disso, pelo amor de Deus. Se você não é ninguém, chega diante de Jesus e fala, Senhor, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu preciso. Eu preciso ser alguém, não para o mundo, eu preciso ser alguém em Deus. Cara, no último dia, o Senhor não vai pedir suas mãos para ver o que você fez de obra, não. Não vai. Ele não vai te pedir, ele vai olhar, o raio-x dele vai olhar dentro do seu coração e saber as suas obras. E a gente vai ver, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala assim, que as obras vão ser provadas ao fogo, cara. Pode ficar de pé, amado. Como diz o apóstolo, no domingo eu prego de verdade. Provérbios 28, capítulo 10, Provérbio 28, 13, fala assim, mas o que confessa alcança misericórdia, é isso? É o que confessa e deixa, querido. O perdão, o perdão só vem com a sua atitude quando você decide largar isso, cara. A gente tem que parar desse negócio de todo dia dar uma passadinha de mão no nosso pecado de estimação. Para com isso. Para de ter nome de que está vivo e está morto por dentro. Cara, se você estiver morto, chega e fala assim, eu estou morto mesmo, eu não tenho nada para apresentar, nada. Eu estou quebrado e morto. Estou aqui hoje. Essa pode ser a sua entrega extraordinária, querido. Chegar e falar assim, Senhor, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Mas eu quero ter algo no Senhor e quero ser alguém no Senhor. Aleluia. E o Senhor tem isso para nós. Querido, fecha os seus olhos. João capítulo 11, versículo 25. Diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pai querido, eu peço ao Senhor, Pai, Teu Espírito Santo, Pai, é o melhor expoente da palavra de Deus, Pai. Teu Espírito Santo é aquele que sonda o nosso coração, é aquele que personaliza a palavra para nós.